Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Mais de 15 milhões e 980 mil brasileiros já foram vacinados contra a Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 11 milhões 818 mil pessoas foram imunizadas com a primeira dose. E isso equivale a 5,58% da população. Enquanto mais de 4 milhões 161 mil pessoas já receberam a segunda dose da vacina. Os ministros da Saúde e das Relações Exteriores receberam em São Paulo neste domingo cerca de 1 milhão de doses do mecanismo COVAX das Nações Unidas. O governo tenta acelerar a campanha de imunização. As imagens do carregamento sendo recebido em um aeroporto de São Paulo foram divulgadas pelo Ministério da Saúde. Outro lote de cerca de 1,9 milhão de doses é esperado no final do mês. A pasta, ainda comandada pelo general da Ativa, Eduardo Pazuello, anunciou no domingo a suspensão da exigência de que autoridades locais reservem metade das vacinas para a segunda dose. A medida busca acelerar a campanha de imunização, que caminha lentamente no Brasil enquanto os casos aumentam. O Ministério da Saúde declarou que recebeu de fornecedores garantias de que chegariam vacinas suficientes para assegurar que todos recebessem a segunda dose dentro do prazo. O presidente Jair Bolsonaro enfrenta uma pressão crescente para acelerar a vacinação e controlar a pandemia, que já deixou 293 mil mortos no Brasil. O Ministério da Saúde se reúne hoje com representantes de indústrias de medicamentos para garantir o kit intubação da Covid. A intenção é preparar os fornecedores para uma possível alta nos pedidos. Com os estoques de kits de intubação das secretarias municipais de saúde em níveis críticos, o governo federal busca as indústrias para um possível auxílio com mais pedidos. O Ministério da Saúde afirmou que tenta garantir a assistência necessária a todos os estados e municípios nesse momento difícil. E acrescentou que medicamentos do chamado kit intubação estão sendo monitorados pela rede do Sistema Único de Saúde semanalmente desde setembro do ano passado. Entre as estratégias para evitar o desabastecimento estão a requisição dos estoques excedentes das indústrias e novas aquisições internacionais. As informações sobre a disponibilidade em todo o território nacional da indústria e de distribuidores estão sendo enviadas para que os estados possam realizar a requisição. O Ministério destaca que reuniões de avaliação dos números de cada estado estão sendo realizadas com frequência. A cidade de Miami Beach, nos Estados Unidos, declarou estado de emergência frente à possibilidade de agravamento da pandemia do coronavírus. A medida surge em resposta às grandes multidões que se formam no tradicional feriadão que marca o início da primavera. O toque de recolher foi decretado das 8 da noite até às 6 da manhã, até pelo menos o dia 12 de abril. Restrições de tráfego também foram acionadas durante o toque de recolher e o comércio na movimentada área de South Beach terá de fechar. O prefeito de Miami Beach, Dawn Gilbert, disse que milhares de turistas trouxeram caos e desordem à cidade. Depois de testes de eficácia nos Estados Unidos com mais de 30 mil pessoas, a AstraZeneca garante a vacina que não traz riscos à saúde. Vários países tinham suspendido o uso do imunizante nas campanhas de vacinação. A AstraZeneca afirmou que a vacina contra a Covid-19 da empresa tem eficácia de 79% para prevenir a doença e não aumenta o risco de coágulos sanguíneos. A vacina também teve efetividade de 80% em pessoas com mais de 85 anos. As afirmações foram feitas depois de testes de eficiência de fase 3 nos Estados Unidos e vem como resposta à suspensão da administração do imunizante em pessoas idosas em vários países. Os testes nos Estados Unidos envolveram mais de 32 mil pessoas, das quais 2/3 receberam uma dose. Quase 20% dos participantes tinham 65 anos ou mais e quase 60% tinham problemas de saúde com alto risco de contrair formas graves da Covid-19. Os testes realizados por uma equipe independente mostraram que não há risco maior de trombose entre os participantes que receberam pelo menos uma dose. Um vulcão entrou em erupção na Islândia, perto da capital Reykjavik, enquanto uma nuvem vermelha iluminava o céu e era estabelecida uma zona de exclusão aérea. Foi estabelecida uma zona de exclusão aérea no local onde ocorre o fenômeno. O sistema vulcânico de Krýsuvík fica ao sul da montanha Fagradalsfjall, no sudeste da Islândia.
A agência meteorológica recebeu a primeira notificação às 18 horas e 41 minutos pelo horário de Brasília. O aeroporto internacional islandês de Keflavik e o pequeno porto pesqueiro Grindavik ficam a poucos quilômetros de distância, mas a região é desabitada e não se prevê que a erupção represente um perigo. A gigante petrolífera saudita anunciou uma queda de mais de 40% no lucro líquido da empresa em 2020. A situação pressiona as finanças públicas da Arábia Saudita e coloca dúvidas nos projetos de diversificação da economia. A informação foi divulgada em um comunicado que detalhou a queda de lucro líquido de 88,2 bilhões de dólares em 2019 para 49 bilhões no ano passado. A Arábia Saudita, maior exportador mundial de petróleo bruto, foi atingida em 2020 por preços baixos e cortes bruscos na produção. Apesar disso, a empresa considerou que demonstrou grande resiliência financeira num dos períodos mais difíceis para o setor. A Aramco, considerada a galinha dos ovos de ouro da Arábia Saudita, vem apresentando queda consecutiva nos lucros desde que começou a divulgar resultados em 2019. A situação pressiona as finanças públicas, já que o país empreendeu ambiciosos projetos de bilhões de dólares para diversificar uma economia dependente do petróleo. E você vai conhecer agora a história de uma artesã que viu na crise um momento de superação. Olha só. Entre carretéis de linhas, tesouras, cortadores e muitos retalhos, vive a Cristina. Quando a gente era criança, minha mãe costurava pra gente, né, nossas roupas. Então eu sempre tive essa ideia assim de que a costura passa um carinho. E sempre tive comigo que eu queria costurar, mas nunca tinha tido oportunidade. Em 2017, uma amiga me chamou para fazer um curso de patchwork. Falou: Cris, eu tenho um curso aqui que você vai gostar muito de costura, acho que você vai se identificar. E aí foi um caminho sem volta. Chefe cartorária do Fórum de Dourados há 21 anos, ela foi apresentada por uma amiga ao artesanato. E desde então a rotina dela mudou completamente. Queria fazer e não tinha máquina. Primeira providência foi comprar uma máquina. Outro caminho sem volta, né? Porque eu comprei uma, comprei duas, comprei três. E aí é muito gostoso. É desestressante você montar uma peça, formar uma peça, deixar tudo do jeito que o cliente quer, do jeito que a pessoa gosta. Você costurar um presente personalizado para uma pessoa, então você acha o tecido com a cara dela, uma peça com a cara da pessoa, é muito gostoso. Depois de 4 anos da primeira especialização, a Cristina transformou em segunda fonte de renda o que antes era um hobby. O que para muitos a pandemia trouxe algum tipo de prejuízo, para ela foi exatamente ao contrário, foi a solução. E aí eu comecei a produzir. Até agora eu não parei mais. As encomendas nunca pararam de chegar, mas com o isolamento social causado pela pandemia do novo coronavírus, ela viu mesmo a demanda aumentar. Inicialmente fez máscaras de proteção e nem imaginava que era só o começo de uma linda jornada. As pessoas com a pandemia acabaram olhando mais para si, então eu tenho tido muito pedido de roupas feitas, né, sob medida. As pessoas estão olhando seus guarda-roupas e querem menos peças com mais personalidade, querem a casa com mais personalidade. Eu acho que a pandemia serviu também para a gente se olhar. E eu acho que é um caminho sem volta, eu acho que só tende a crescer. Depois de um ano na rotina de home office e também de artesã, Cristina tem uma única certeza, de que a costura, para sempre, estará no seu dia a dia. Eu falo que cada peça é única. Por mais que eu faça igual, ela sempre vai ser única. Porque cada peça que eu entrego, eu falo que vai um pedaço do meu coração com ela. Tem umas peças que eu faço e aí olho e falo: não, essa aqui eu não vou entregar. Essa aqui ficou muito bonitinha. Então eu falo que cada vez que a gente entrega uma peça, a gente entrega um pedaço da gente junto. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma ótima tarde para você. Tchau.